Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao WGP, o programa do Grande Prêmio que é feito apenas pelo time feminino da casa. E hoje traremos uma grande análise nessa pausa da Fórmula 1, né, que também segue quente e borbulhante, né? A Fórmula 1 não para, mesmo nas férias, com os caras lá já na praia e coisa e tal, né? Mas teve uns e outros aí que bateram, né? Que foram sempre alimentando o noticiário, mas hoje falaremos muito sobre a Ferrari e também sobre a McLaren, as duas equipes aí que, de certa forma, estão nos holofotes depois desse GP da Hungria. E a McLaren, assim, né, liderando o campeonato, dominando aí o campeonato com o Oscar Piastri e o Lando Norris. Agora, praticamente, os dois estão sozinhos nessa briga pelo título, né? A dupla vai brigar aí até o final do ano e a gente vai acompanhar isso muito de perto, mas a McLaren teme que essa briga, que essa disputa entre os dois vire algo parecido, ou tenha um desfecho parecido com aquele de 2007, quando a McLaren tinha Lewis Hamilton e Fernando Alonso na equipe. No final do ano, um deles teve de deixar a equipe, tamanho desentendimento, tamanha briga que se formou, né, dentro do estremecimento dentro da McLaren. E o Zac Brown, ele acha que talvez tenha algumas semelhanças e que talvez isso possa acontecer. Será mesmo? A gente vai discutir um pouco sobre isso e vamos falar também sobre Charles Leclerc, o cara mais triste do mundo, né? A gente falou sobre isso na semana passada, falamos sobre isso na Hungria, né? Ele estava inconsolável depois do GP da Hungria, ele teve a chance de vencer lá em Budapeste, mas a nossa Fê, né, sempre tão atenta às coisas, acabou caindo numa armadilha, depois o carro dele apresentou problemas, ele ficou pistola com a equipe, depois voltou atrás, disse que, desculpa, foi mal, estava doidão, estava muita coisa na minha cabeça, então assim, né? Mas depois da corrida, um pouco mais calmo e tudo mais, ele falou à imprensa inglesa, a imprensa italiana, perdão, sobre como a Ferrari chega nessa temporada, né? E ele faz uma crítica àquele oba-oba que aconteceu no começo do ano com a chegada do Hamilton, né? Então, o Hamilton meio que mudou a Ferrari, mudou os planos da Ferrari, mudou a preparação para a Ferrari da temporada, e isso está cobrando um preço alto na visão do Leclerc. Também falaremos muito sobre isso. Falaremos sobre a MotoGP, que na semana que vem volta às ações, ela ainda tem mais uma semaninha de férias, mas as coisas estão acontecendo por lá também, vamos falar sobre isso, sobre os preparativos do GP aqui no Brasil também, então tudo isso é assunto do nosso WGP, por isso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento, faça sua inscrição aí, também acione o sininho e permita, né, que o seu celular receba as notificações, assim você não vai perder nada do nosso conteúdo, e olha que temos muito conteúdo pela frente, e claro, deixe um like bonitinho, curta essa atração, que é muito importante para a gente, tá bem? Agora, se você está vendo o WGP pela GPTV, pelas televisões LG e TCL, espalhe essa notícia, nós também estamos no aplicativo da SoPlay e no aplicativo do próprio Grande Prêmio, onde você pode ver tudo de graça, sem nenhum problema, tá bem? Logo mais, Claro TV também, então assim, estamos chegando, tá? Para falar sobre todos esses assuntos, então, sem mais delongas, eu chamo aqui Juliana Tesser e Carol Virgílio para a gente começar a destrinchar todo esse tema, né? Eu vou dar meu bom dia para a Ju, porque faz tempo que ela não aparece por aqui. Ela estava de férias e também a Ju comanda o Sprint Moto, e é por isso que ela tem essas atividades todas divididas, é muita coisa, né? Mas hoje ela está aqui também para falar um pouquinho sobre a moto, que volta na semana que vem, né, Ju? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Traga seu destaque inicial, por favor. Oi, meninas. Oi, pessoal que tá com a gente. Faz uma vida que eu não apareço por aqui, mas não era tudo férias, viu, gente? Não era. É que as Muito trabalho, quintas-feiras são né, sempre Ju? muito complicadas, né? Quinta-feira tem que gravar sprint, tem coletiva acontecendo, muita coisa acontecendo. Aí fica difícil fazer todos os programas. Mas eu vou destacar mesmo que a gente tá de férias, né? Das duas categorias principais. Acho que fazia um século também que a gente não via isso acontecendo. Então, finalmente, esse dia chegou.
para a gente poder ter uns diazinhos de paz e tranquilidade, mas não acontece paz e tranquilidade, né? Eu acho que a MotoGP, a Ducati, basicamente, meio que deu uma antecipada ali, encurtada nas férias, colocou todo mundo para testar em Balaton Park. E isso eu tô achando muito divertido, porque eu não sei vocês, mas eu tô muito curiosa para ver a corrida em Balaton Park, porque todo mundo avacalha Balaton Park. Todo mundo. É verdade. A gente teve os pilotos de teste falando que é só curva de primeira marcha, teve gente falando que não vai chegar à sexta, depois veio o Álvaro Bautista falando, mas não vai chegar nem à quinta, agora tem o Michele Pirro falando, não, gente, vai dar para chegar na sexta, tem que mudar lá a relação de marcha, mas vai chegar. Então, assim, tô animadíssima, tô muito curiosa para ver o que vai acontecer com o Balaton Park, porque parece que a pista é ruim, mas vamos ver, tô curiosa, tô curiosa. Olha, Gil, eu tendo a concordar, viu? Eu também estou muito curiosa para ver a MotoGP nesse circuito, porque não é um circuito muito né, perto daquilo, muito parecido com aquilo que a MotoGP corre mesmo, né? Então, assim, vai ser. Essa da quinta marcha me pegou um pouco, eu confesso. Eu achei muito legal. Eu acho que quando a gente foi vendo assim as declarações, falou, a hora que o Brandon meteu aí, gente, é só curva de primeira, eu falei, ih, gente. Aí na hora que ele falou, não vai chegar em quinta, eu falei, ih. Foi ficando pior, né? Cada coisa que eles falavam foi ficando pior. Mas vamos ver o que eles vão conseguir por lá. O Marques e o Pecco, eles não falaram tão mal, mas eu achei que eles foram educados, né? Como veio pelo release oficial, acho que dá uma filtrada, assim, né? Ninguém ia botar lá no release oficial o cara falando assim, é uma porcaria, não quero correr nesse lugar. Mas, não sei, veremos. Vamos ver, olha, vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse programa. Olá, Carol, tudo bem? Traga seu destaque inicial também. Hoje, esse final de semana, temos muitas coisas também aí, né, no nosso portfólio. Oi, Eve, Ju, todo mundo que está acompanhando o nosso WGP. Pois é, não tem Fórmula 1, não tem moto, mas tem NASCAR, tem muita coisa acontecendo esse final de semana também. E para todo mundo, obviamente, reforçar seus pedidos de like, de compartilhamento do nosso programa, mande o link para todos os seus amigos, chama todo mundo para assistir. E vocês já sabem, né, que tem NASCAR no final de semana, tem as 3 categorias, a gente vai ter a NASCAR Truck, a NASCAR Xfinity e a NASCAR Cup, tudo lá em Watkins Glen, uma pista maravilhosa, que eu gosto muito dessa pista. E você vai acompanhar tudo ao vivo com o Grande Prêmio lá na PIC TV, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal por lá, é só se inscrever, o link está na descrição, pictv.com/grande prêmio, tá facinho, você vai acompanhar as 3 categorias lá, sexta, sábado e domingo. No final do programa eu repito e falo todos os nossos horários e tudo mais que vocês precisam saber para acompanhar a nossa querida NASCAR. Mais um final de semana por aqui. Verdade. Também gosto muito dessa pista de Watkins Glen. Eu acho que é muito bom para ver os caras da NASCAR que estão acostumados muito com os ovais, né? Correr em pistas, em autódromos, né? Em pistas mistas também é muito divertido ver todos esses carros gigantes, né? E um grid também gigante correndo nesses circuitos autódromos, né? Circuitos mistos. Lá para o fim do programa a gente traz também todos os horários, como a Carol falou. Olha só, vamos começar com os nossos assuntos. Vamos iniciar pela Fórmula 1, que entrou de férias, né? A Ju lembrou que é a primeira vez, sei lá, em anos e anos e anos, que as duas estão de férias ainda, né? Dando um pouquinho de sossego para o nosso coração, mas mais ou menos, né? Porque as notícias não param, né? Continua muita coisa borbulhando por aí. E eu quero destacar hoje uma entrevista que o Charles Leclerc deu para Sky Itália, falando sobre a Ferrari, sobre o momento da Ferrari, sobre a temporada da Ferrari, né? E ele vai e coloca a mão numa feridinha lá da Ferrari, porque isso já vem, né, sendo falado aqui, ali e tudo mais, né? Tem muita gente que também culpa isso pelo momento da Ferrari, mas o fato é que assim, quando o Hamilton foi para lá, quando ele anunciou isso, né, no ano passado, antes mesmo da temporada começar, já foi uma bomba, né? O Hamilton vai se juntar com a Ferrari, vai deixar a Mercedes depois de 12 anos, aquela coisa toda. E quando realmente o negócio aconteceu, né? Quando ele realmente foi lá para a equipe e tudo mais, né? O primeiro dia na Ferrari, o primeiro dia de conhecendo a fábrica, e principalmente aqueles dias em janeiro em que ele andou com o carro da Ferrari e tudo mais lá em Fiorano, foi uma comoção.
né? Foi uma loucura, né? Muita gente, teve gente que cortou árvores para ver o Hamilton andar na pista de chorando e tudo mais. Então, assim, toda a atenção que a Ferrari deu para isso, né? Toda a euforia, como ele disse, né? Em função desse início aí de pré-temporada, digamos assim, né? Por causa do Hamilton, acabou desviando um pouco a percepção da Ferrari da temporada, né? A preparação de fato da Ferrari da temporada. Eu acho que era inevitável também que isso acontecesse pelo tamanho, pela grandeza do Hamilton naquele momento chegando na Ferrari, mas não deixa de ser um fato, né? Que a Ferrari de verdade acabou se envolvendo demais com essa chegada dele. Talvez o Charles Leclerc tenha alguma razão, sim, nisso, nessa preparação que acabou um pouco atabalhoada por causa da chegada do Hamilton. E hoje a Ferrari também não está longe daquela Ferrari do ano passado, por exemplo, quando eles estavam voltando para uma performance melhor, né? Estavam entrando numa briga com a McLaren, venceram corridas e coisa e tal, e meio que isso dispersou completamente. E hoje a Ferrari briga pelo segundo lugar do Mundial de Construtores, com a Mercedes, com a Red Bull menos, né, mas principalmente com a Mercedes. Mas eles estão longe da McLaren, mais do que o dobro dos pontos a equipe lá inglesa tem. Então, assim, é uma briga ali para ver quem vai ser o melhor do resto mesmo. É o que sobrou para a Ferrari nesse instante. E o Leclerc ainda veio desse GP da Hungria de muita tensão, né, de muita briga com a Ferrari também e coisa e tal, então meio que as coisas estão nesse pé lá dentro. Mas eu queria saber da Carol, primeiro, Carol, qual é o peso do Hamilton desse começo do ano? Você concorda com ele? Você acha que tem realmente uma questão nisso? Ele está certo em dizer que aquele oba-oba todo acabou tirando um pouco da atenção da Ferrari? Explica por que a Ferrari está tão longe da disputa, por exemplo, com a McLaren e tudo mais? Como é que você vê essa declaração do Charles? Olha, Eve, não é por nada não, mas a gente está falando disso há bastante tempo por aqui, do quanto essa empolgação e essa expectativa em cima dessa parceria pode ter entrado no caminho da Ferrari mesmo para o começo da temporada. Eu acho que, claro, isso para mim tem um peso, e o outro peso é o fato de que ela decidiu fazer todas aquelas mudanças no carro e eles não souberam lidar muito bem com tudo isso. E eu acho que esse é o peso um pouco mais importante no final das contas. Mas assim, definitivamente, a expectativa em cima dessa parceria, né, de Hamilton chegando na Ferrari, e tudo que se criou em volta desses dois grandes nomes antes da temporada começar, definitivamente acho que subiu demais as expectativas da equipe para 2025. Então, a gente tem o heptacampeão mundial da categoria chegando na equipe com mais títulos na categoria. Você tem ele chegando, e é aquela coisa, né? O piloto chegando na Ferrari, tem sempre uma coisa meio mística nisso, de nossa, é a equipe mais vencedora, e vai ser incrível de qualquer forma, mesmo que seja um pouco difícil, só que eles não estavam imaginando que seria tão difícil assim. Principalmente a adaptação do Hamilton, eu acho que eles tiveram um peso. Acho que eles acharam que seria mais rápido. Eu acho que todo mundo, no final das contas, achou que isso fosse acontecer um pouco mais rápido. Fomos mostrados de que não é exatamente assim que a coisa funciona, né? Então, a gente ainda está vendo o Hamilton nesse momento de adaptação, ainda não tem um encaixe perfeito ali entre todas as partes. Então, isso é uma coisa, obviamente, mas o fato de que eles trocaram esse carro e de que eles não seguiram com as expectativas de 2024, né? Dessa coisa de querer fazer as mudanças para que o Hamilton se encaixasse melhor e tudo mais, definitivamente esse para mim foi o maior erro da Ferrari em 2025. Eu acho que é aquela coisa, a gente já discutiu bastante isso, a gente não entende para que mudar tanto assim o carro, sendo que 2024 teve um ótimo final de temporada, as coisas estavam funcionando muito bem. Eu entendo a coisa da adaptação do Hamilton, mas assim, é um ano só, é um ano de transição, daqui a pouco tem outro regulamento, não precisava ter passado, acho que por esse sofrimento, assim. E a Ferrari ainda não se encontrou depois disso, então é um carro muito sensível, qualquer ajuste que eles fazem ao longo do final de semana muda completamente a percepção dos pilotos nesse carro,
Então, a Ferrari teve uma primeira metade de 2025 terrível, terrível, mesmo com o Leclerc chegando em pódios, mesmo com essa pole na Hungria. Eu sinto que a Ferrari ainda está muito perdida e eu acho que tem muito, sim, dessa empolgação do começo do ano e do quanto essa expectativa foi criada em cima dessa parceria. E eu não acho que... E foi uma coisa que meio que contagiou todo mundo, não é como se fosse... como se o Leclerc também não tivesse embarcado nessa, porque é de fato uma coisa muito grande para você simplesmente seguir normalmente a vida, né? Tipo, não, tá, é o Hamilton chegando aqui, não vai fazer diferença. Tipo, claro que vai fazer diferença. Claro que as coisas vão ter um impacto maior, né? E eu acho que definitivamente essa percepção e essa empolgação no começo da temporada fez com que a Ferrari tivesse uma perspectiva diferente, porque o Hamilton chega muito animado, o Hamilton chega muito empolgado para esse novo capítulo, né, da carreira dele, e isso acabou contagiando todo mundo e talvez tenha mascarado um pouquinho as dificuldades que o carro tinha lá, logo lá na pré-temporada, e a gente acabou vendo uma realidade completamente diferente do carro quando ele foi para a pista de fato. Eu acho que definitivamente isso teve um impacto muito... Naquele momento parecia, e deu a impressão, acho que para todos, que a Ferrari ia chegar dominando, de tanto que eles tinham essa postura, né, de que, nossa, vai ser um ano incrível e tudo mais. Foi completamente pro lado oposto. Eu acho que nem eles estavam esperando um tombo tão grande assim. É verdade, eu acho que esse final foi realmente. O final do seu comentário foi bem isso mesmo, Carol. Nem eles estavam esperando, porque realmente eu acho que a Ferrari acreditou num passe de mágica ali, diante da magia do que estava acontecendo, né? O Hamilton chegando, tem aquele vídeo maravilhoso do Curtindo a Vida Doidada, eu nunca vou esquecer disso, entendeu? E aí as coisas meio que se confundiram um pouco e a coisa degringolou depois. Ô, Ju, eu queria te ouvir também sobre isso, a sua percepção sobre essa chegada do Hamilton, quanto isso pode ter afetado a Ferrari e se temos algo semelhante na MotoGP. Eu acho que a chegada do Marc Marquez na Gresini não foi tão. E nem na Ducati também, né? Mas ele trouxe uma aura para dentro dessas duas equipes, sem dúvida, né? Mas talvez eles tenham trabalhado melhor com a expectativa. Não sei. Ou Valentino Rossi na Yamaha, talvez. Eu até posso aceitar, ou talvez entender. Não, entender eu não posso, não. Eu posso concordar. Não sei se também se é concordar com a palavra. Eu posso assimilar, que o Leclerc entenda que houve um deslumbramento da Ferrari e que a Ferrari foi afetada por isso. Mas eu não acho isso aceitável, porque uma coisa se você tivesse falado assim, sei lá, o Hamilton tá indo correr com a Racing Bulls, e a Racing Bulls nunca foi campeã mundial, a Racing Bulls não sabe o que é ter um campeão mundial, e de repente, né, brota aquele ser aqui, você vai falar, meu Deus, eu tô deslumbrada, realmente, olha, chegou esse cara aqui, o que eu vou fazer com ele? A Ferrari, gente, ela ganhou a Fórmula 1 várias vezes. A Ferrari foi a casa do Schumacher. Como é que a Ferrari se deslumbra com o Hamilton? Sabe, não é possível. Você fez a comparação de Marques com Gresini. A Gresini poderia ficar deslumbrada com o Mark Marques, porque a Gresini estava com um piloto que era um patamar muito acima daquilo que ela teve, né? Seria botar o Hamilton para correr na Racing Bulls, o Hamilton para correr na Sauber, sei lá. Agora, é a Ferrari. Como é que a Ferrari se deslumbra com uma coisa dessa? Não pode ser assim, gente. A Ferrari, supostamente, ela tinha que ter juízo ou pelo menos consciência do próprio valor para entender que, assim, ok, tá chegando um cara grandão. Eu já fiz isso antes, né? Eu sei o que é isso. Não é um ET que tá chegando, eu não tô indo para fora do espaço. Eu consigo fazer isso, já fiz antes, tá tudo bem, né? Acho legal você ser animado, acho legal você fazer um vídeo especial, acho legal. Mas você não pode se desviar do seu trabalho porque tá chegando um cara incrível e você tá encantada porque ele chegou. Não é razoável. Seria razoável para uma equipe pequena, mas não é razoável para uma equipe do tamanho da Ferrari. Não é. Se você olhar para a MotoGP, a Ducati não sentiu a transição. A Ducati está aí dominando o campeonato e está dominando com o Marc Marquez. Ponto. Assim, era uma equipe que era vitoriosa. Eu acho que o problema da Ferrari
é outro. A Ferrari é um problema. Porque a Ferrari, o que eu não consigo entender é essa parte. Ela tinha um carro que está indo bem. Aí ela decidiu mudar o carro, supostamente para encaixar no Hamilton. Encaixar em quê? Porque se tinha um carro que funcionava, você mudou para um carro pior. Qual era o encaixe que você queria fazer? Então eu acho que a Ferrari está completamente perdida e agora a gente caça desculpas para justificar o que eles estão fazendo, mas eu acho que não tem nenhuma desculpa para o que a Ferrari está fazendo. Eu acho que a Ferrari vem enfiando os pés pelas mãos já há bastante tempo. E é muito fofinho dizer, ah, não, olha só, a Ferrari, tadinha, ela se deslumbrou com o Hamilton. Mas se isso aconteceu, é mais uma mostra do quão errada tá a Ferrari. Porque a Ferrari, que foi campeã com o Michael Schumacher, ela não pode se deslumbrar com o Hamilton. Porque o Hamilton, ele não é tão diferente do Michael Schumacher. Né? É o mesmo patamar de piloto. Ela não pode se deslumbrar porque chegou um campeão mundial. Uma equipe pequena pode se deslumbrar com um campeão mundial. Uma equipe que já teve um campeão mundial, que construiu um campeão mundial, ela não pode se deslumbrar porque o Hamilton chegou. É verdade, Ju. Você também trouxe um ponto interessante aí. A Ferrari não tinha o direito de fazer isso, porque também ela é tão grande, né? E já teve outros caras. Parece que é uma equipe de fundo de quintal, né? Então, é exatamente Nunca isso. vi um campeão mundial na minha frente, de repente aparece um e eu vou ficar aqui embasbacada. E vou mudar tudo da noite para o dia. Tipo, como é que esse cara me aceitou, né? Gente, olha eu aqui, tão insignificante. Ele veio. Não é assim, gente. Exatamente. Se fosse o exemplo da Gresini é muito bom, né? Porque e ele se aplica, né? Também na comparação a outras equipes menores da Fórmula 1. Aí sim, né? Aí você teria o que falar, né? Mesmo que não desse nada certo, tá lá, né? Mas aí não, né? Então, assim, realmente esse foi um grande equívoco da Ferrari e o Charles Leclerc tem noção. Eles passaram um pouco do limite nesse sentido e não tinha como fazer. Não dava, né? Não dava para aceitar a Ferrari se deslumbrar dessa forma, da maneira como foi, e desviar totalmente a atenção para aquilo que é o mais importante, que é a parte técnica, que é o carro, né? Que é você você ter um projeto muito forte, né? A mudança do carro foi muito decisiva também para essa performance da Ferrari, né? Porque na medida e até porque quem está produzindo conteúdo não é a mesma pessoa que está produzindo o carro. Então dá para fazer os dois. Você podia fazer o vídeo do curtindo a vida doidado, enquanto o sujeito engenheiro estava lá debruçado no desenvolvimento do carro. Ele não estava exatamente ocupado, né? Provavelmente ele não foi nem convidado para assistir as filmagens. Então não dá para colocar nessa conta, né? Eu acho que seria uma desculpa. Não dá. Seria uma desculpa ótima? Seria. Seria ótimo você poder justificar dessa. Putz, olha, me distraí, eu vi o Hamilton passando e aí, sabe? Meu irmão vai ficar chateado. Quando eu era criança, meu irmão perdeu um campeonato de judô porque meu pai falou assim: vai, Felipe. Ele parou e falou assim: quê? A Ferrari fez isso. Quando ela viu o Hamilton passar, ela fez quê? E aí o desenvolvimento do carro passou. E aí já é. Não é assim que funciona. Já era. Realmente, então assim. Né? Tem um peso grande aí, né? E de erro também, dessa euforia danada. E o desenvolvimento, claro, né? O desenvolvimento do carro ficou totalmente afetado por isso, né? Impactado por isso. E muito disso também está na conta do Frederic Vasseur, né, Carol? Porque ele foi o cara que trouxe o Hamilton, né? Que convenceu o Hamilton a vir para a Ferrari. E também, obviamente, isso não está na conta dele totalmente, né? Mas também foi alguém que disse, ok, vamos mudar o carro para 2025, né? Então, assim, tem isso, mas o Frederic Vasseur acabou tendo uma segunda chance na Ferrari. A Ferrari renovou o contrato dele na semana passada por múltiplos anos, aqueles contratos de 3 anos, mais ou menos, né? Reafirmando, então, uma convicção de que o Frederic Vasseur pode levar essa Ferrari mais à frente, né? Pode consertar todas essas coisas de repente agora, com menos euforia, com mais calma, depois que a água, né, bateu ali, que o choque de realidade, né, Carol? Porque quando o Hamilton chega na Hungria e diz: eu sou um inútil,
Que é isso? O que é isso? Carol, tem salvação para essa Ferrari? Olha, em 2025 é meio complicado da gente enxergar uma salvação. Eu acho que tem isso, né? A chegada do Hamilton vem muito no fato de ter o Vassour ali e do quanto eles se conhecem e do quanto o Hamilton queria um ambiente um pouco mais confortável para ele, digamos. Então, como a gente discutiu bastante quando a gente falava se a Ferrari iria renovar com ele ou não, e eu acho que isso é um acerto, claro, porque ele é alguém muito importante nessa gerência, digamos, dos dois pilotos, porque o Leclerc também tem uma ótima relação com ele. Mas tem isso, né? Tem alguém, essa decisão de fazer essas mudanças no carro de 2024 para 2025, ela obviamente não foi tomada por uma pessoa só. Não tem como o Frederic Vasseur chegar lá e falar, eu vou mudar este carro 99,9% e ele começar a mexer nas coisas. Não é assim que funciona. Então é uma decisão da diretoria da Ferrari, de quem quer que seja que toma essas decisões lá dentro, e que é isso, eu concordo muito com a Ju quando ela diz que a Ferrari tem um nível que ela não deveria se deslumbrar com o Hamilton chegando, mas ela não entendeu isso ainda, ela não entendeu que ela é maior, tecnicamente, historicamente falando, ela é maior nesse sentido, ela tem uma história mais longa na categoria e ela deveria ter um papel diferente nesse sentido. Eu acho que as coisas dentro da Ferrari tomaram sabe, tá tão bagunçada nos últimos anos e são anos e anos meio que perdendo e conseguindo no máximo uma vitória e temporadas muito complicadas e muito difíceis que ela acabou esquecendo da realidade histórica, assim, e acabou deixando a chegada do Hamilton pesar demais. Eu acho que, como a gente falou, não teria como ser diferente porque é a maior parceria que a gente tem em números na categoria, é um peso, obviamente, você ter o Hamilton como um piloto, né, da sua equipe e tudo mais, mas eu concordo muito que esse deslumbramento não deveria fazer parte da realidade da Ferrari. Poderia fazer parte de outras equipes, e é isso, mas a Ferrari, eles deveriam ter uma relação diferente com isso. E foi completamente o oposto, né? Então, a gente tem esse carro, como a gente falou, que já nasceu completamente errado e que poderia ter continuado a sequência de 2024 por ser último ano de regulamento e todas essas coisas. Eu sinto que o papel do Vassour nisso tudo foi tentar deixar e a gente viu muito isso, né, de quanto ele tentava acalmar os ânimos ao longo de cada final de semana. Agora, com essa fala do Hamilton, depois da Hungria, de que ele é um piloto das coisas mais inacreditáveis, né, que a gente acaba escutando do Hamilton, mas de que ele é um piloto inútil e de que a equipe precisa trocar de piloto e tudo mais. Você percebe o quanto isso mexe com esses pilotos e o quanto a realidade da Ferrari interfere na autoestima desses pilotos, né? Porque o Leclerc também é outro que tem muito essa sensação. Ele melhorou muito nos últimos anos, mas acho que 2025, com essa expectativa tão alta que acabou se criando, ele também tinha uma relação diferente de como a temporada poderia acontecer, e agora ele está talvez percebendo em que realmente desandou por completo toda essa expectativa que eles tinham. Então, a Ferrari daqui para frente precisa pelo menos dar uma equilibrada nessa expectativa para os pilotos, tipo, olha, realmente, daqui até o final do ano é isso aqui, a gente não tem muito mais o que fazer, vamos focar, como o Hamilton já pediu diversas vezes, vamos focar em 2026, porque se a gente chegar a cada final de semana, faz uma pole, aí chega na corrida e não consegue executar de forma alguma, e acaba caindo em pegadinhas das outras equipes né, ao longo da corrida, uma coisa que é inacreditável que a Ferrari ainda faça. Se continuar nessa, vai ser todo final de semana uma aspa, um pior que a outra, eu acho, partindo dos dois pilotos. Então, a Ferrari precisa, pelo menos, acho que essa expectativa para os dois pilotos, ela precisa ser muito equilibrada e ela precisa estar muito mais real, muito mais realista do que no imaginário. Nossa, vamos conseguir um final de semana interessante e tudo mais. Porque se a gente tiver algo parecido com a Hungria mais uma vez nessa temporada, a saúde desses rapazes é realmente algo muito questionável, porque esses altos e baixos que a Ferrari proporciona é uma coisa bem inacreditável.
Ai, a Fê, ela é capaz de coisas incríveis, a Ferrari, né? Ela muda, ela tenta outro chefe, ela tenta outros pilotos, mas tá lá a alma do caos, né? A alma do desespero, da tensão. Ju, você acha, pelo que a Carol falou, né? Talvez esse choque de realidade aí possa mudar a Ferrari, pode ser capaz de falar, não, calma, espera um pouco, vamos lá. E eu queria te ouvir também sobre o Hamilton, né? Porque o Hamilton, com esse discurso dele, que finalizou com chave de ouro, dizendo: olha, há coisas nos bastidores que eu não estou gostando. É mais um capítulo do caos mesmo, esse capítulo de que a Ferrari de fato enlouquece os caras, ou é uma questão dele próprio? Queria te ouvir sobre isso, Ju. Eu acho que a Ferrari já perdeu o direito de receber votos de confiança das pessoas há muito tempo, né? Porque parece que ela tá sempre cavando para piorar, né? Ela tinha acertado o carro, aí ela decidiu piorar o carro sem motivo algum. Então, eu acho que não existe muito um choque de realidade novo, porque ela já teve vários e ela não reagiu a nenhum deles. Então, eu acho que a situação da Ferrari é complicada, porque eu não sei bem se ela não aceita a realidade dela ou se ela simplesmente não consegue se reconhecer na realidade atual, sabe? Porque parece que ela adotou uma mentalidade de equipe pequena e não sei sair disso daqui, sabe? Eu fico dando murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, mas, sabe, eu não paro pra pensar que talvez eu tenha que virar a faca e usar ela do outro lado pra tentar sair do lugar, sabe? A impressão que eu tenho é essa, que ela insiste no mesmo erro. O Hamilton, eu acho que a cabeça dele tá completamente prejudicada. Porque a gente tem que lembrar que ele já vinha de um período de desespero na Mercedes. Né? Quando ele foi para a Ferrari, já era uma tentativa de encontrar paz, né? Encontrar felicidade de novo, encontrar um carro competitivo de novo. E aí, de repente, ele foi para lá e encontrou outra tranqueira, que ele também não consegue sair do outro lado. Então, eu acho que o desespero vai batendo. Eu acho que uma coisa é você ver uma equipe que tá mal das pernas, mas é organizada, ou pelo menos relativamente organizada, que pelo menos é a impressão que a gente tem da Mercedes, e uma equipe que tá mal das pernas, é completamente bagunçada e não tem a menor expectativa de sair do outro lado. Então eu acho que o desespero vai batendo mais ainda. Eu acho compreensível o Hamilton ter esses momentos de desespero. Eu acho que o que é legal, entre muitas aspas, é que a gente tá vendo um Hamilton humano, que talvez a gente não tivesse tido acesso em outros momentos, né? Porque quando o cara tá vencendo muito, a gente não vê esse tipo de coisa. Então, a gente tá vendo um outro Hamilton, um Hamilton diferente do que a gente já teve. Não sei se isso vai ajudar a Ferrari a sair do outro lado, porque eu acho que o desespero também não vai ajudar a equipe em nada, né? Porque a gente desesperada não costuma tomar as melhores decisões. Mas eu acho também que, assim, a Ferrari tem que tentar sentar e falar: peraí, aonde está o meu problema principal? Esquece o mundo lá fora e vamos focar no que eu tenho que fazer aqui, sabe? Eu não sou boa de estratégia, eu preciso trabalhar nisso. Eu não sou boa de pit stop, eu preciso trabalhar nisso. Meu carro tá ruim aonde? Eu preciso trabalhar nisso. E tentar ir resolvendo um problema por vez. Mas a Ferrari não tem um problema, ela tem vários problemas, inclusive de execução. Então, ela precisa sentar, focar nela mesma e assim, ela não vai ganhar o campeonato esse ano, ela não é uma ameaça para a McLaren. E eu acho também que ela não pode tentar focar assim, ai, agora eu preciso me defender da Red Bull. Seria muito legal se ela conseguisse, mas a prioridade dela tem que ser outra, né? Ela tem que focar em resolver os próprios problemas antes de pensar em como lidar com os outros. Então, acho que a Ferrari tem que olhar para a Ferrari, entender o que é ser a Ferrari e o que ela quer ser como Ferrari e passar a focar nisso, e não simplesmente assumir esse comportamento de postura de equipe pequena e ficar lá nessas de, ai meu Deus, uma hora vai chegar e não chega nunca. É verdade. Ferrari precisa focar. Para quem assistiu o filme da Fórmula 1, tem lá o momento em que eles tomam essas decisões. Aí a Ferrari poderia seguir um pouco o filme da Fórmula 1 e tentar, né, reverter a sua situação. Vamos acompanhar os próximos capítulos e como volta também essa Ferrari depois da pausa das férias, né? Descansou, esfriou a cabeça e coisa e tal.
Vamos virar a chavinha e vamos falar sobre a McLaren agora, porque a McLaren também está sobre os holofotes aí, claro, né? A equipe dominante da temporada 2025, a equipe venceu 11 provas de 14 até aqui, né? Poderia ter vencido as 14, né? Vamos falar bem a verdade, né? Mas tudo bem, ainda tem uma liderança muito, muito consolidada no Mundial de Construtores e também se resume a ela a disputa do título de pilotos, né? Entre o líder, Oscar Piastri, que tem 9 pontos de diferença para Lando Norris, que vem na segunda colocação. Só os dois, nesse momento, estão nessa briga aí pelo título da Fórmula 1, mas é uma briga que continua um pouco, sabe, em banho-maria, né? Aquela coisa assim, ela não esquentou ainda o que precisa para virar uma briga titânica mesmo entre esses dois. Então precisa acontecer alguma coisa ali para a coisa, né? O GP da Hungria tentou desenhar aí uma disputa maior entre eles, né? A divisão de estratégias que a McLaren adotou para esse final, para o GP da Hungria foi interessante, né? Porque ela criou ali uma briga entre os dois para que um tentasse compensar a estratégia do outro. No final das contas, o Lando Norris saiu vitorioso no GP da Hungria. O Oscar Piastri, que vinha no encalço do Lando Norris no final da corrida, não conseguiu ultrapassá-lo, cometeu muitos erros ali no momento de ultrapassar, quase bateu, né? Eu pude, foi palpável assim o quanto a McLaren, meu Deus, prendeu a respiração para não dar nenhum problema ali naquele momento entre o Piastri e o Norris. No fim das contas, passou ileso, né? Mas o Lando Norris ganhou a corrida e sai muito fortalecido também, saiu muito fortalecido para essa segunda parte de temporada, para essas férias, na verdade, né? Enquanto o Piastri saiu meio, né, assim, meio bicudo, né? Aquela coisa toda, mas ainda não foi suficiente para essa briga crescer de verdade, né? Mas o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, o grande chefão da McLaren, acha que há uma possibilidade, há um potencial ali para que essa briga entre o Lando Norris e o Piastri se torne muito parecida, ou tenha um desfecho muito parecido com o que aconteceu em 2007, quando o Hamilton e o Alonso dividiram a McLaren e disputaram o título até o final. Mas naquele momento, o Hamilton era um novato, era o primeiro ano dele de Fórmula 1, e o Alonso estava chegando na equipe depois de 2 títulos seguidos na Fórmula 1. Então, era o campeão vigente, né? O grande cara contra um novato que estava chegando na equipe, e os dois, né, tiveram uma rivalidade muito grande que até hoje meio que reverbera em muitos momentos aí, quando um fala do outro, e tem esse negócio. Ninguém esqueceu aquele ano, porque foi muito forte, na verdade. E ambos acabaram perdendo aquele campeonato para Kimi Raikkonen da Ferrari, que foi um cara muito perseverante naquele momento, né, aproveitando os vacilos dos dois e tudo mais. E o Zac Brown acho que pode ser parecido com isso. Será mesmo? Bom, não tem ninguém para ganhar o campeonato deles. Já começa por aí. Ou um ou outro. Não tem a possibilidade, a menos que eles batam em todas as corridas e, sei lá, o Verstappen ganhe todas. Mas isso também é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, assim, não tem. Um ou outro vai ter que vencer esse campeonato. O Zac Brown disse que a McLaren vai continuar dando condições iguais para os dois, sem muitos problemas e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto aí que é muito, muito interessante, e que eu discordo do Zac Brown com todo o respeito. É assim, eu acho que dificilmente vai se repetir o que aconteceu em 2007, por simplesmente uma questão de personalidade. Falta personalidade aos dois pilotos da McLaren nesse momento, falta aquele sangue correndo nas veias, aquela coisa mais, né? E aí, por isso, não está longe de acontecer, né? O que pode acontecer de verdade é um acidente entre eles, uma batida que isso está na iminência, talvez isso seja uma faísca que falte, mas repetir o que aconteceu em 2007 acho muito difícil. Carol, o que você achou dessa declaração do Zac Brown? E dá mesmo para pensar num desfecho assim? Coitado do Zac Brown. Ele Olha, sonha.
Ele sonha. Porque é basicamente, assim, nós todos seríamos beneficiados caso a gente tivesse algo parecido com 2007, mas assim, não tem a menor condição de algo nesse sentido aparecer, justamente pelo que você disse. A personalidade dos dois falta muito, mas falta muito para esses dois chegarem na metade do caminho ainda, assim, de uma disputa parecida com Alonso e Hamilton em 2007. Então, é realmente muito inacreditável algo assim. Acho que tem que acontecer umas coisas muito catastróficas, assim, para que esses, sabe, aquela coisa de eles terem que ter uma treta pessoal para algo de fato transformar esse campeonato. E eu acho que isso não vai acontecer porque são dois, como a gente costuma dizer, dois sem carisma, sem absolutamente nada ali que nos prometa algo desse sentido. Então, me parece que é só uma forma mesmo de tentar do Zac Brown tentar também subir um pouco a moral desses dois, porque daí compara com um campeonato que foi muito excepcional, né? É claro, a disputa entre Alonso e Hamilton em 2007 realmente algo que acompanha os dois pilotos até hoje. Existe um peso ali quando um dos dois vai falar sobre o outro, e principalmente quando não é na mídia, né? Quando é no carro e quando são as emoções ali mesmo, eles realmente deixam as coisas escaparem nesse sentido. Então é algo que foi muito grande para a carreira dos dois. Acho muito difícil que a McLaren tenha algo parecido pela personalidade dos dois e justamente porque não tem outra pessoa ali ameaçando. Eles vão levar esse campeonato brigando entre esses dois pilotos, muito provavelmente até o fim. Eu acho muito difícil que algum deles tome o protagonismo para si, porque não é o que a gente tem visto até aqui. A gente precisaria de uma mudança completa da postura dos dois para que a gente tivesse despontando completamente esse campeonato. Eu não acho que isso vai acontecer. E no final das contas é basicamente isso que a McLaren quer, né? Porque ela não quer também ter um piloto dominando absolutamente tudo, que daí ela vai precisar, de fato, escolher. Eu vou ter que trabalhar em favor deste rapaz aqui. Então, eu sinto que a McLaren também gosta um pouco do fato de que eles estão tão próximos assim no campeonato, porque a vida dela fica um pouco mais fácil, ela não precisa gerenciar tanto assim o desânimo do coleguinha que fica muito para trás. Então, mas eu acho que não, definitivamente a gente não está nem na metade do caminho para algo parecido com 2007, tanto pela forma como o campeonato está se desenrolando, tanto pela personalidade desses dois. Eu acho que é só realmente o Zac Brown tentando levantar um pouquinho a moral desses dois que, olha, tá meio complicado. As expectativas, se na Ferrari as expectativas eram muito grandes, a McLaren, as expectativas elas estão muito embaixo, porque eles estão devendo pra gente a expectativa, sabe? Eles que estão devendo a expectativa pra gente, como espectadores no geral. Concordo com você, viu? A McLaren tinha até um potencial para isso, mas hoje é o Zac Brown mesmo tentando ligar os dois na tomada, sei lá, dar corda, alguma coisa, falar, caras, vamos lá, vamos, né? Porque aí também é uma contradição da McLaren, né? Porque ao mesmo tempo que ela gosta ali que as coisas estejam tudo em ordem, os princípios lá da McLaren, as regras papaias e coisa e tal, mas o Zac Brown não, né? Essa pode ser a postura do André Stella, né? Tenho certeza. O André Stella não quer confusão, ele não quer ter que escolher, ele não quer ter que dar explicação depois para as coisas, mas o Zac Brown não. O Zac Brown tem uma alma, sabe, aquela alma do caos mesmo, né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Então, vamos tentar? Será que é isso, Gil? Como é que você vê também essa declaração do Zac Brown? É que eu acho que o que a gente tá vendo com esse campeonato da McLaren é que, assim, eles têm o orçamento, eles têm o elenco, eles têm tudo para fazer um bom filme. Só que o roteiro é ruim. Acho que essa que é o grande problema. O roteiro é ruim, porque a gente não tem... de fora da McLaren, a gente sabe que os rivais, assim, ótimo, claro, tem ótimos pilotos, né? Tem Verstappen, tem Hamilton, tem Alonso, tem uma galera ali que, se tivesse carro, poderia dar uma canseira para eles. Mas não tem, né? Então, a briga tá muito centrada ali nos dois, o que os dois vão fazer. E a rivalidade entre os dois é morna. Então, acho que
de repente o cara tá tentando ali criar um roteiro, né? Ele tá tentando dar um pitaquinho, né? Fazer o corte dele para esse filme. Mas eu acho que não tem muito como mudar, né? Porque parte do filme já tá filmada. Você não tem muito como remexer naquilo que já aconteceu. Você não tem como mudar. E outra, tem um limite naquilo que você consegue fazer, né? Eu acho que os personagens são o que são, a natureza de cada um deles é o que é, e eles não têm o mesmo perfil, nem de Hamilton, e acho que menos ainda de Alonso. Né, o Hamilton hoje, acho que ele também é uma pessoa muito diferente daquele Hamilton que chegou, assim como o Alonso é, mas acho que o Alonso sempre foi um cara muito mais difícil de lidar. Então acho que, mas nem de longe, assim, os caras estão a quilômetros de distância do que era o Alonso nos áureos tempos, né, do que era aquele Alonso de 2007. Então acho que vai uma distância muito grande entre eles. Mas eu até entendo a questão do Brown, porque ele tem um filme, mas ele não tem um roteiro. Então, pode ser que seja um ano que provavelmente vai ser um ano da McLaren campeã, mas não vai ser um ano memorável, não vai ser um ano que todo mundo vai falar assim, nossa, olha aquele título que a McLaren ganhou. Não, não, ficou na conta, ganhou aquele título, mas não vai ser aquela coisa que fica na lembrança, né? Porque tem alguns campeonatos que são especiais, tem alguns campeonatos que você lembra, putz, olha, foi decidido assim, aconteceu assado, nossa, teve aquela disputa. Tem alguns campeonatos que têm mais peso do que outros. Esse campeonato não vai ter esse peso todo, então a McLaren vai sair da fila depois de muito tempo e não vai ser uma coisa assim tão memorável, tão impactante. Então acho que é mais um empenho dele de tentar dar uma melhorada num roteiro que não é dos mais interessantes. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Zac Brown está tentando, de fato, mudar um pouco ali, tentar fazer com que eles, né, tenham essa barreira do que a Ju falou, é verdade. Os caras são o que são, não tem como você mudar, né, a personalidade, a maneira de ver as coisas, né? Então, o Piastri muito, muito frio, muito cerebral, o Lando Norris, né, nessa oscilação que ele tem entre ajoelhar no milho e fazer as coisas, né, e ter medo e temer um pouco essa briga. Então, no fundo, os dois temem ser um pouco protagonistas dessa temporada, porque daí você se força a ter que se posicionar, fazer as coisas, falar as coisas também, que eles têm esse temor, mas o Zac Brown não tem esse temor, né? Ele quer mesmo que a coisa aconteça, porque como a Ju falou agora há pouco, né? Ele quer tornar esse campeonato também memorável sobre o comando dele, né? Ele quer ser lembrado por isso, né? Não só por ter tirado a McLaren de uma fila, né? De um jejum e tudo mais, mas também ser memorável, né? E da maneira como está indo nesse momento, vai passar longe disso, né? Vai ser mais um campeonato, como já foi de outros caras e tudo mais. Que você fala, em 2025 venceu fulano depois da briga ali interna com a McLaren, porque nem isso pode acontecer com a McLaren, né? Ter outro cara ali para, né, outra equipe, uma segunda equipe, uma terceira equipe, de repente, para dar alguma dor de cabeça ali para eles. Nem isso vai acontecer. Mas talvez. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou do Piastri Fala. ser frio. Frio ou apático? Porque o Raikkonen era Tem frio. isso. O Pecco é frio. Mas eu acho que o Piastri ele vai mais no nível do apático mesmo. Ele é realmente frio e apático, sim, sim, eu concordo com isso. Eu acho que até nessa última corrida, né, que ele até saiu um pouquinho da zona de conforto dele no final da corrida, porque ele teve que correr atrás ali do prejuízo, né? E acabou naquela um certo desespero de chegar né, no Lando Norris e tudo mais, errando completamente os ataques que ele fez para cima do Lando Norris. Foram ataques pueris, né? Então, assim, não teve como. Ele não conseguiu fazer o negócio funcionar. Isso tem muito a ver com essa personalidade dele também, né? Então, assim, muitas vezes ele é muito frio, muito cerebral. Eu acho que é muito cerebral, na verdade, né? Mas ele tem sim uma linha meio apática de ver as coisas, né, de nunca sair irritado com as coisas, e O mundo é isso me muito preto e incomoda branco, muito, né? né? Tipo, não tem. Parece que não tem nada Isso, que desperte ali, né? Parece que os divertidamente dele entraram em então, curto e não, né? Não tá e não funcionando, vai, né? né? Não vai.
O Não mundo vai, só tem duas né? cores para ele só funciona naquilo ali. É verdade. E eu acho que é isso que o Zac Brown talvez esteja tentando fazer, tirar um pouco os dois dessa zona e tentar, gente, vocês estão vivos, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão vivos e O Norris, eu acho vamos que fazer ele alguma. vive numa vibe de concurso Miss Simpatia. Eu acho que o Norris, ele podia muito bem tentar um concurso de Miss, porque ele tá, tipo, sorrindo, acenando para todo mundo, né? O mundo pegando fogo e ele tá lá, assim. Caindo Tudo na bem. cabeça dele. Né? Tipo, tá tudo bem, beleza. Deu ruim, mas a culpa é minha, gente. Olha, tá tudo bem. Né? Acho que ele tem esse jeitão otimista. O Piastri, quer dizer, otimista com o mundo, né? Com ele é mais pesado, mas assim, ele tem o jeitão dele como. O Piastri parece que ele tá sempre desligado. Ninguém botou ele na tomada pra falar que ele tá vivo, né? Ele vai lá, ele corre, ele faz o trabalho dele, ganha a corrida e tal. Mas parece que, né, tipo, não tem emoção, tá desprovido disso. Então, acho que isso mexe um pouco com o roteiro, né? Porque você não tem um combate entre dois pilotos. Você tem ali uma disputa interna da McLaren, porque ela tem um carro bom e tem dois pilotos. Então, invariavelmente você tem que ter uma briga ali entre os dois caras, porque matematicamente os dois ainda existem. Mas você não tem uma história, né, pra contar. Vai ser aquelas temporadas. Quando você for relembrar a história, sei lá, da década da Fórmula 1, vai ser aquele ano que você consegue contar em um parágrafo, porque não tem o que ser contado do ano, né? Pelo menos não dentro dessa disputa. Então, acho que, de repente, é isso que ele tá tentando fazer, tentando colocar um pouco mais de cor, um pouco mais de vida nessa história. É verdade, assim, concordo muito com isso, né? E aí talvez só realmente, viu, um acidente meio que nem aquele que teve entre o Hamilton e o Verstappen na Itália, um ficou em cima do carro do outro, entendeu? Uma coisa meio extrema, assim, para dar corda nesse negócio, né? Porque mesmo quando o Lando Norris bateu bizonhamente, no Piastri lá no Canadá, no Canadá, ele saiu do carro já dizendo, pedindo desculpas. Desculpa, pelo amor de Deus, eu nunca mais vai se repetir, vou me ajoelhar aqui, não vai acontecer mais, né? Então, assim, isso também tirou um pouco, né, do potencial do caos ali, mas eu acho que, não sei, para mim, só um acidente mesmo, uma coisa muito grave, não um acidente grave, não é isso, mas assim, uma batida que seja feita por conta de uma disputa roda a roda muito forte ali entre os dois, né? Alguma coisa nesse sentido, para ligar esses dois na tomada, né, Carol? O que você acha? Eu concordo, Eve, que a gente vai precisar de algo em pista mesmo para esses dois, para a gente ver alguma coisa esquentando nesse sentido, mas vai precisar ser algo muito. Eu também não acho que é nada, não precisa ser nada grave, não precisa ser nada como o Monza também, com o Hamilton e o Verstappen, mas vai precisar ser algo em que nenhum dos dois consiga admitir que é o culpado, porque a gente até agora a gente teve basicamente. Quando acontece, ou quando, por exemplo, com esse exemplo do Canadá, o Lando Norris já sai do carro quase que, né, implorando, ajoelhando ali no asfalto mesmo para pedir desculpa, porque foi muito claro de que ele foi o culpado e tudo mais, de que foi por uma ação dele que a coisa se foi por esse caminho e ele quase tira o Piastri também da corrida. Eu acho que vai precisar ser um desses casos em que nenhum dos dois nem a gente vai conseguir, sabe, entender qual dos dois é de fato o culpado. Acho que o culpado também não é a palavra, mas quem é o executor ali daquela ação, porque aí começa uma discussão de tipo quem vai assumir, se alguém vai assumir. A história se desenrola por um caminho meio na dúvida, e aí eu acho que podem surgir algumas questões entre os dois. Porque enquanto a gente tiver algo que for muito claro, por exemplo, se esse quase acidente da Hungria, das últimas voltas ali em que o Piastri ele trava as rodas e quase acerta o Norris na primeira curva, se aquilo também tivesse de fato acontecido, literalmente seria culpa do Piastri, e aí estaria tudo certo. Provavelmente ia ter um clima esquisito, porque ia ser um momento em que os dois provavelmente sairiam da prova, mas seria
culpa de alguém muito claramente. Então eu acho que a gente vai precisar de algo mais místico, assim, mais questionável, algum encontro dos dois em que nenhum dos dois consiga assumir essa responsabilidade para algo acontecer. Mas aí vai precisar ser algo, por exemplo, como... Deixa eu tentar caçar um exemplo. Sei lá, o Norris e o Verstappen na Áustria no passado, em que ficou uma coisa que nenhum dos dois estava assumindo quem fez errado, quem fez certo e tudo mais. E ainda assim, as personalidades podem entrar no caminho disso e é capaz de um assumir só para não ter um problema depois. Então, precisa ser algo realmente muito excepcional para a gente ver uma mudança nesses dois, porque eu acho que se a gente não tiver nada disso, a gente vai continuar nesse ritmo até o final da temporada e vai ser só isso. Ah, nossa, desculpa aí, foi mal e tudo mais. E não vai ter nada muito além disso, não. Ô, Ju, vamos torcer para um embate mais tenso, algo como Silverstone em 2021, quando o Hamilton passa, o Verstappen bate ali, e aí foi um caos completo, para ver se esses dois pegam no tranco, né, uma briga mais intensa nesse sentido, ou já era? Eu acho que vai ficar mais provável, sei lá, o Norris comer o último pedaço de bolo que o Piastri tinha guardado para ele. Eu acho que uma coisa mais assim, sabe? Porque na pista não me parece que eles vão perder o controle a ponto de um ficar, tipo, com muita raiva do outro, sabe? Se eles têm muito essa vibe de, não, olha, desculpa, foi minha culpa, tá tudo bem. Eu concordo com a Carol, precisaria de alguma coisa que eles não conseguissem, né, admitir quem foi o culpado, mas não me parece que eles sejam esse tipo de pessoa, sabe? Parece que vai ter sempre um que vai, no final, falar assim, não, olha, tudo bem, eu entendo, fui eu, sabe? Pode bater o pé no primeiro momento, mas depois vai falar assim, não, eu vi o vídeo 15 vezes, e aí eu cheguei à conclusão que eu podia ter pensado um segundo mais, então eu realmente não consigo ver que em algum momento eles vão falar, não, olha, aconteceu alguma coisa na pista e por isso a gente se detesta. Acho que, sei lá, talvez episódios repetidos acabem comendo a paciência de alguém, talvez isso, mas eu não acho que um lance possa ser decisivo, talvez uma construção, e aí acho que talvez o chefe de equipe consiga, né, e criando essa irritação dentro dos caras, mas por um lance eu acho mais difícil mesmo, porque a gente tem muito essa sensação deles, né, de que alguém ali sempre vai ceder, nunca vai ter alguém que vai fincar o pé e bater o pé e falar assim, não, não fui eu, o erro foi dele e eu vou ficar insistindo nisso. Então eu acho que vai ser mais uma construção de uma rivalidade, e eu não sei se vai ter tanto tempo assim pra gente conseguir esquentar esses dois até o final do ano, ou então como tá com alguma coisa muito bizarra acontecendo para efetivamente conseguir mudar esse roteiro, porque pela personalidade dos dois, eles não me parecem ser alguém que vai ficar cultivando uma briga, não. É verdade. Agora vem a pergunta mesmo, que tem algum favorito nisso? Um dos dois? Ou tá 50-50? Ou o Piastri tem um leve favoritismo por ser um pouco mais frio, um pouco apático também, como a Ju falou, do que o Lando Norris, que é um pouco mais amigão da galera, ou o Lando Norris vai usar um pouco mais da experiência dele nessa segunda parte de temporada para virar esse jogo. E aí, Carol, há um favorito nessa história ou vamos descobrir? Eu acho que antes da Hungria, Eve, eu colocaria o Piastri um pouquinho à frente. Mas acho que esse último final de semana que a gente teve antes da Fórmula 1 entrar de férias, mostrou um lado do Piastri que a gente ainda não tinha visto em 2025, que é o de não conseguir errar menos. Eu acho que a gente já viu momentos em que ele erra e consegue se recuperar até o final da corrida, digamos, consegue elevar um pouco o nível e aí mantém um padrão, assim, digamos. Mas na Hungria ele não conseguiu. Ele cometeu um erro e não conseguiu se livrar desse erro e seguiu cometendo erros até a corrida acabar. Então, mostrou um lado um pouco mais frágil, talvez, e mostrou que o Lando Norris tem como contornar esses desempenhos dele e se beneficiar disso. Então,
Eu acho que nesse momento a gente a gente termina, né, essa parte da temporada com os dois muito próximos mesmo. Eu não colocaria nenhum à frente nesse momento, não. Ju, você vê algum favorito nessa briga? Ou 50-50 aí? Eu acho que tá 50-50 e eu acho que as férias chegaram num momento ruim pro Norris, porque eu acho que se tivesse mais uma corridinha ali para tentar engatar nesse momento mais ruim do Piastri, talvez fosse mais oportuno para ele, talvez permitisse que ele construísse alguma coisa ali mais em cima desse momento ruim. Então acho que as férias pro Norris não vieram num momento bom, né? Precisa ver como eles vão voltar, mas tem um tempo para você botar a cabeça no lugar, dar uma esfriada ali, acho que acaba sempre ajudando. Mas eu acho que nesse momento não tem um favorito claro. Eu acho que o Piastri começou o ano mais forte, mas eu acho que o Norris também soube encaixar as coisas ali para correr atrás do prejuízo. Então acho que agora não dá para apontar um favorito. Muito bem. Deixa nos comentários aí para gente se você vê algum favorito entre Norris, entre Oscar Piastri e Lando Norris. Também fale sobre essa declaração do Zac Brown. Será que tem mesmo chance de virar 2007? Não sei não. E sobre Charles Leclerc e a Ferrari, o Hamilton, a euforia pela chegada do Hamilton realmente atrapalhou a Ferrari em 2025 ou ainda houve outros elementos aí ao longo desse caminho? Deixe tudo nos comentários, é muito importante para a gente, tá bem? E agora a gente vai virar de fato a chavinha para falar sobre a MotoGP, porque a MotoGP ainda está de férias junto com a Fórmula 1, então os caras ainda estão curtindo os últimos dias de descanso. E só volta na outra semana com o GP da Áustria, né? Aí retomando esse campeonato que está muito, muito, muito dominado por Marc Marques. Ele está levando o campeonato mesmo muito tranquilamente nesse momento, tem a melhor moto, mas ele também faz muita diferença nesse sentido. Só que as coisas nos bastidores estão também borbulhando, não é só porque o Marques está liderando que não tem nenhuma, não dá para falar nada desse campeonato, né? Tem o Martin voltando, o Martin temendo as consequências de ter dito não para a Aprilia, depois sim, depois voltou, e vamos ver o que vai acontecer. Os caras estão. A Ducati resolveu tirar todo mundo do descanso para fazer um teste na Hungria. Vamos ver. Tem o Quartararo também ainda envolto nas questões envolvendo a Yamaha. Então, vou chamar a Ju aqui para traçar um resumo desses dias de férias da MotoGP, que não foram tranquilos, né, né Ju? Teve coisinhas aqui e ali, porque a moto, embora tenha o domínio do Marques ainda, tem muitas histórias paralelas aí acontecendo. O GP do Brasil ganhou data, né? 22 de março, tá ainda. Só que a pista tá lá sobre obras ainda, né? Obras. A pista ainda está completamente. Você não consegue ver ali uma pista canteiro completa de ainda, obras, né? Literalmente. Dá um canteiro de obras lá, mas a prova acontece no ano que vem. Vai ser a segunda corrida do campeonato do ano que vem, né? Depois a Tailândia vem para o Brasil, aí vai fazer todas as pernas aí da MotoGP. Mas fala um pouquinho, Ju, dessas férias da moto, o que dá para a gente tirar antes do reinício da temporada? Bom, acho que a pausa para as férias, ela chegou num momento ruim para o Jorge Martin, porque foi o cara que menos trabalhou durante o ano, né? Ele estava todo machucado durante o ano todo, basicamente, mas ele voltou bem fisicamente, ele estava muito bem, e ele mostrou isso agora durante as férias. Ele fez uma prova de ciclismo esses dias, e ele baixou super o tempo dele em relação ao que ele tinha feito no ano anterior. Acho que ele foi 40 minutos mais rápido do que ele tinha sido no ano anterior, então mostrando mais uma vez que tá super em forma. Acho que para ele as férias não vieram exatamente num momento oportuno, porque fisicamente ele estava bem, então acho que ia querer mais um pouquinho de corrida, mas acho que estava todo mundo precisando de um descanso, uns mais do que outros. Acho que ninguém precisava mais de um descanso do que o Pecco Bagnaia, porque acho que quando teve o anúncio de que Marc Marques vai para a Ducati, eu acho que estava todo mundo meio que imaginando que, ok, ia ter um ano muito forte do Marc Marques, possivelmente um ano de domínio, mas eu, pelo menos, não estava esperando um ano como esse do Pecco, porque eu acho que é ok perder do Marc Marques. A gente está falando de um piloto muito extra classe. A gente está falando de um piloto que é muito especial. Mas
o Peco hoje perderia do Peco também. Acho que se você botasse essa versão do Peco para lutar contra a versão do Peco do ano passado, ele também tomaria um sacode grande. Porque essa versão do Peco não é a versão do Peco que a gente conhece dos últimos anos. Acho que nem ele se reconhece nessa versão. Então, foi um ano bastante complicado para ele e honestamente não sei se dá para mudar ainda esse ano, porque ele não se entendeu com a moto. Ah, mas é uma moto muito parecida. É uma moto muito parecida com a anterior, mas o pouco que ela não é parecida acabou com ele não consegue se encontrar. Então, a Ducati tem ali uma similaridade entre as duas motos, porque desde o início dos testes, os pilotos não conseguiam ver com clareza, né, uma melhora na GP25. Então, eles ficaram com muito do que era a GP24, e mesmo assim ela não é a melhor moto é a GP24, que é a moto que está com Alex Marques, que é a moto que está com o Franco Morbidelli, e é a moto que está com o Fermin Aldeguer. A diferença é que o Marc Marques faz aquilo que ele sempre fez. Ele pega uma moto que não está no ponto e ele faz dela uma moto melhor. Então, acho que esse é o grande ponto de desequilíbrio da temporada. Em termos de campeonato, o campeonato é dele para perder. Né? Ele já tem aí 120 pontos de vantagem e só o Mecatombe tira o campeonato dele. Não tem rival, não tem o que ninguém fazer. Porque você teria que amarrar o Marc Marques num quarto de hotel, impedir que ele corresse todas as outras corridas para você poder fazer alguma coisa e ameaçá-lo. Mas na pista não vai ter como tirar essa corrida, essa diferença. Teria que acontecer alguma coisa muito extraordinária para que desse para virar esse jogo. Não tem mais como virar, acho que é a questão de ver quando ele vai ganhar esse campeonato. Mesmo assim, acho que não tira o atrativo da história, né? A gente estava falando agora sobre o roteiro. O roteiro desse campeonato é muito bom, porque a gente tem um piloto que saiu das profundezas do inferno e está indo lá de novo escalar o Olimpo, né? O Marc Marques já admitiu outras vezes que chegou a pensar que seria o fim da carreira dele por conta da lesão que ele sofreu, por conta de tudo que aconteceu depois. Então a gente está vendo ele renascer ali, né? E nas outras equipes a gente tem boas histórias acontecendo, né? A Yamaha lutando para sair do buraco, a Honda a mesma coisa, a Honda agora tentando lutar para sair do buraco enquanto tenta montar uma equipe para o próximo ano. A gente tem a Aprilia nessa situação de que o Martin quis ir embora, depois ficou, e aí agora reconhece que tomou a decisão certa. Não acho que ele tinha outra alternativa, mas ele encara como uma decisão que ele tomou, então fez a escolha certa. A KTM que conseguiu sobreviver enquanto indústria, né? E aí, enquanto equipe, está conseguindo avançar também. Então, tem muita coisa interessante acontecendo no campeonato. A gente tem as categorias de base que também estão indo bem. E no caso brasileiro, tem sempre o interesse ali em relação ao Diogo Moreira, que as últimas duas etapas não foram tão boas para ele, né? Ele teve uma queda na penúltima etapa e aí estava correndo machucado na última etapa. Ele precisou tomar pontos no cotovelo e aí não conseguiu terminar a corrida porque tinha uma lesão ali. Eu não vou lembrar agora se era, não era ligamento, acho que era nervo que estava machucado também, e aí não conseguiu completar a corrida. Esses dois abandonos teve ali um impacto maior no campeonato, mas segue vivo na disputa, e acho que faz uma temporada muito forte, então tem totais condições de voltar para essa briga. É o campeonato mais apertado da Moto2, então acho que ainda dá para ter um fôlego final aí e voltar para essa disputa, e acho que promete um campeonato bom ainda até o final do ano. É verdade, e ele já está atraindo atenções, né, Ju, das fábricas da MotoGP, para, né, principalmente por conta, venceu, e venceu bem, né? Foi aquela coisa do último fôlego mesmo, né? Então tem tudo isso para a gente acompanhar nessa segunda parte de temporada da MotoGP. E eu queria só que você desse uma pincelada, Ju, sobre a prova no Brasil aqui, né? Há uma expectativa de que em breve comece a vender os ingressos, mas como a gente disse, né? A pista está um canteiro de obras, mas a data está certa. Mas as obras eram esperado, né? Tem que fazer muita coisa ali. O circuito ele precisava de uma remodelação, ele precisava. É muito mais em estrutura do que em pista, né? Na pista em si, eles têm que mexer um pouco em área de escape, isso eles já estavam mexendo, tirar barreiras de pneu, mexer nessas barreiras, né? Mexer na brita, trocar o asfalto por completo, isso eles já começaram a fazer, eles já tiraram todo o asfalto antigo, mas a parte mais, o grosso mesmo, era mexer nos prédios, então mexer nos prédios de boxe, isso eles já estão fazendo há muito tempo. No começo do ano, quando a gente teve aquele evento
logo depois do GP da Argentina, quando os pilotos vieram, os boxes já estavam em obra ali, eles já tinham derrubado todas as paredes, porque hoje em dia os boxes não são mais como eles eram antigamente, né, que eles eram fechados em unidades. Eles são todos abertos, porque às vezes um box comporta mais de uma equipe. A gente vê isso muito acontecer com Moto 2 e Moto 3, que às vezes dividem os espaços ali. Então, eles precisavam fazer isso, e tudo isso está em obra. Ontem ainda, nas redes sociais, no Instagram, eles postaram algumas imagens da obra. Eu não sou tão otimista quanto eles, porque eles colocaram lá na conta do autódromo, eles mostraram um vídeo falando do banheiro família, que estava nos últimos detalhes. Mas tem basicamente só a estrutura mesmo, né? Não tem, a parede não está nem maciada, então não é bem o último detalhe. Os detalhes mesmo estão faltando ainda. Mas a obra está correndo e acho que essa é a parte importante, né? A gente já teve outras frustrações em se tratando de MotoGP voltando ao Brasil, especialmente de obras que começaram e nunca chegaram ao final. Então, está avançando e acho que isso é importante. A gente tem visto os trabalhos correrem bem, eles estão sempre mostrando, se você procura a Secretaria de Esportes, eles estão sempre mandando as informações, estão sempre mostrando o que está acontecendo, então acho que isso é muito legal. E sim, a expectativa é de que os ingressos comecem a ser vendidos em setembro. A gente tinha desde o começo essa previsão de que eles só seriam vendidos após a divulgação do calendário oficial. O calendário da MotoGP, ele costuma sair em setembro. Esse ano é que eles deram uma antecipada, então tem essa previsão agora de vender só em setembro. Todo mundo vive me perguntando, mas quanto vai custar? Não sei, eu já perguntei várias vezes, mas eles ainda não têm uma informação de preço. A única coisa que a gente já tem em termos de preço é o custo do VIP. E o VIP é aquele negócio que você vai assistir, acessar o pit lane, que você vai ter acesso a piloto, que você vai fazer... E custa caro pra caramba. É mais de 20 mil reais. Mas não é o Brasil. Aquilo não é uma coisa feita pela organização daqui. Né? Esse negócio VIP, ele vem da MotoGP, e eu tive essa curiosidade de olhar as outras etapas, porque eu falei, gente, não é possível que os caras vão começar fazendo, e é caro em todos os lugares. Se eu não me engano, na França chega a ser mais caro do que é aqui. Então, não é uma coisa nossa. Eu vi vários comentários na internet de pessoas, tem que ser no Brasil. Não, não é o Brasil, porque não é da gente, não é da organização aqui. Esse preço não é relativo a nós. Ele é assim em todas as corridas. O preço médio é esse, e tem lugares em que é, inclusive, mais caro. Mas das informações de preço eu realmente não tenho. Eu sei que a estimativa deles é colocar 150 mil pessoas no Autódromo de Goiânia durante o fim de semana. Eles estão na expectativa de 50 mil por dia, sexta, sábado e domingo. É uma grande expectativa, né? E eu acho que comporta também, mas essa questão do VIP é assim também na Fórmula 1, e em outros lugares também acontece dessa forma, é meio que uma coisa à parte da organização local, digamos assim. Acho meio exagerado, né, Eve? Porque por 20 mil reais, eu acho que a gente tinha que fazer a corrida na garupa do sujeito. Exatamente. Eu queria andar junto com o Mark Marques, inclusive, entendeu? se eu fosse pagar 20 por mil 20 mil reais tinha que estar. E assim, tinha que ser para classificação, para sprint e para o GP. Exato. Eu concordo super, viu, Gil? Ele ia ter que correr de ônibus para carregar todo mundo junto com ele, mas aí é um azar dele, né? Botaram a venda, problema dele. Pobre Marcos. Carol, traga as informações, então, do nosso final de semana. Esse final de semana tem NASCAR nas 3 categorias no nosso canal da PicPay. Tem Indy, Important, né? E tem DTM também em Nürburgring, se não me engano. Mas, Carol tem todos os horários aí, principalmente da NASCAR. Eu tenho as informações das nossas queridas transmissões. A gente vai ter as 3 categorias da NASCAR correndo em Watkins Glen no final de semana. A NASCAR Truck já é amanhã, na sexta-feira. A nossa transmissão começa às 18 horas, horário de Brasília, sempre. A gente tem a Truck, então, amanhã na sexta, dia 8. No dia 9, sábado, a gente tem a Xfinity às 16 horas. Também, obviamente, horário de Brasília. E no domingo a gente tem a NASCAR Cup acelerando lá em Watkins Glen às 15 horas. Tudo na PIC TV, eu vou colocar o nosso querido link aqui na tela agora. Se você ainda não se inscreveu, entre aqui nesse link, tem na descrição, tem em todas as nossas redes sociais, a gente está divulgando bastante para ninguém ficar de fora, para não chegar em cima da hora e falar, não sei como faz.
tá explicado como faz. É só entrar, se cadastrar e se inscrever no nosso canal lá na PIC TV. Tudo ao vivo, com a nossa narração, com a nossa transmissão, com a nossa equipe. É sempre muito bacana contar com todos vocês. Então estejam lá, estaremos no final de semana todo, as 3 corridas. E também teremos no nosso YouTube a reexibição das 24 horas de Le Mans, que eu acabei de ficar sabendo. Então, no sábado, a partir das 10 da manhã, se você entrar aqui no nosso querido canal do YouTube, você vai acompanhar a íntegra das 24 horas de Le Mans. Então, é a nossa transmissão completa, desde o pré-corrida até o pós e tudo que aconteceu naquele final de semana. Então, 24 horas de Le Mans, mais uma vez, sendo reprisada aqui no nosso canal, no sábado, a partir das 10 da manhã. E aí vai até as 2 horas da tarde do domingo. Uma delícia, uma coisa incrível, maravilhosa, que foi uma corrida ótima. Então, vale a pena também reassistir. Mas é isso, pictv.com/Grande Prêmio, para vocês acompanharem as 3 corridas da NASCAR do final de semana lá em Watkins Glen. Muito bem. Se inscreva, vou reforçar, se inscreva no nosso canal na PicPay para você não perder nada também. E se inscreva neste canal. Se você ainda não fez isso, se inscreva nesse canal, o canal do Grande Prêmio no YouTube. Acione o sininho para você não perder nada do nosso conteúdo. Veja, temos muitas coisas. E deixe um like nessa atração, porque merecemos, né? Esse programa foi uma delícia, né? Então, assim, curta aí, que é muito importante para a gente nesse momento. Se você estiver assistindo pela GPTV, né, na LG, TCL, no Só Play e no próprio aplicativo do Grande Prêmio, olha aí, ó, TCL 1011, a LG 702, o aplicativo do Grande Prêmio e do Só Play. Lá você não perde nada do nosso conteúdo. E no final de semana, reforçando, né, em grandepremio.com.br, a gente vai acompanhar a etapa de Portland da Indy, né? A Indy já está se encaminhando para o fim da temporada, então mais uma prova lá em Portland nesse final de semana. Tem DTM, tem a NASCAR, então assim, tem muita coisa para você acompanhar em grandepremio.com.br, tá bem? Então, olha só, por hora, eu agradeço demais a todo mundo que acompanhou esse lindo WGP, em que falamos da McLaren, da Ferrari, da MotoGP, fizemos um resumo de tudo que está acontecendo. Eu agradeço também a Carol Virgílio e a Juliana Tessa, que voltou hoje para o nosso WGP. Vamos tentar pescá-la mais algumas vezes, porque, né, tem o sprint moto, né, que tira a ajuda do WGP, mas vamos tentar para as próximas semanas. Também tem sprint Indy nesse final de semana no nosso canal aqui e sprint Fórmula 1 no domingo, hein? Então, fiquem de olho por isso. É sempre bom acionar o sininho aí e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Ó, agradeço demais, Carol e Ju, e a todo mundo que nos acompanhou. Voltamos na semana que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau.